Irmãos, vamos orar. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Queremos ter a certeza que Ele está aqui, não para nos agradar, nós estamos aqui para agradá-lo, né? Nós somos servos e como tais, o nosso dever e atribuições são de servir ao nosso Senhor, né? Então vamos orar nesse instante. Eu vou pedir ao irmão Natanael que venha aqui à frente, por gentileza, ao microfone para nos dirigir a Deus com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, glorioso Pai, louvado e glorificado é o teu nome. Nós lhe agradecemos pelo que o Senhor nos concedeu. Amém. E também por esse privilégio maravilhoso que o Senhor está nos concedendo, e estar aqui na tua casa, junto com todos os teus servos, para louvar e glorificar o teu santo e glorioso nome. Amém, E Senhor. também da tua palavra, Senhor. E pedindo a tua santa e divina proteção Amém. sobre o decorrer dessa noite. Que Deus seja tudo que é por tua vontade, Senhor. Desse uma noite na tua presença, e que ao sair daqui nós podemos estar protegidos por ti. Amém. Que a tua palavra nos atende, os teus anjos estar sempre ao nosso redor. Amém. Então esse é o motivo para que nós podemos aqui agradecer por tudo e glorificar o teu santo. Amém. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pela tua palavra que vamos ouvir agora pelo teu santo, que o Amém. Senhor seja inspirado por teu Espírito, Senhor. Amém. Muito obrigado por tudo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Presença Divina, hino de número 5.
14 colocaram 36. Vamos agora participar da leitura bíblica. Você encontra em Romanos 12, de 9 a 18. Eu vou pedir ao pastor Jonas que venha aqui à frente
Ele vai fazer uma leitura na íntegra. Nós só vamos ouvir e o pastor então vai. Boa noite a todos. Boa noite. A graça e a paz. Amém. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Em zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serem orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando dependerem de vós, tende paz com todos os homens. Amém. Oremos então. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque lemos e meditamos na tua santa, bendita e gloriosa palavra. Amém, Senhor. Que ela possa encontrar guarida permanente em nossos corações. Amém. Que ela possa fazer frutificar, através do Espírito Santo, toda a boa obra, todo o bem que nós podemos plantar e colher em nossas vidas. Amém. Abençoa o restante desse culto. Visita os enfermos, ó Pai. No caso, o irmão Gerson, a Selma. Amém. E também o irmão Daniel, curando-nos conforme a tua vontade. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Antes de cantarmos o hino do ofertório, nós vamos, pelo menos temos um visitante, uma visitante que não é conhecida da igreja, né? Vou pedir a Rita que venha aqui para apresentá-la, porque ela é como se fosse neta do coração, né? Neta adotiva. A Letícia vem aqui falar um pouco sobre a família dela. Letícia é filha do missionário Alfredo Neto, que já esteve aqui. É um filho que eu adotei ali em Ubaitaba. Menino sem pai, quer dizer, tinha pai, tinha mãe, mas era sozinho praticamente. E ele me ajudou muito na igreja. Tudo que precisava do neto, ele estava ali pronto para ajudar. E depois foi desafiado para a obra missionária e foi para Macedônia, né, Letícia? Estudou em Macedônia, nós fomos lá visitá-lo. Depois foi para as tribos, ficou muito tempo lá em Rondônia. Caxinauá, lá no Acre. No Acre. E depois ele foi para Puraquequara, que é outro centro da missão em Manaus. E a Letícia, terminando os estudos, foi desafiada para a obra missionária e hoje ela está estudando em Peniel. Então, graças a Deus que geramos um filho na fé, um filho chamado para a obra, um filho do coração, porque eu adotei realmente, ele manda mensagem me chamando de mãe, e eu me sinto mãe dele. E agora a neta veio nos visitar. Então eu vou pedir a Letícia, minha neta, filha do Alfredo Neto. Fica em pé, Letícia. Ela quer dar uma palavrinha, não? Pode vir aqui à frente. Letícia. Nós estamos muito contentes com a presença da Letícia. Peniel está em recesso e o
neto pediu se nós podíamos recebê-lo para passar esse período aqui com a gente. Então, é a neta que eu não conhecia. Hoje eu conheço. Boa noite, igreja. Meu nome é Letícia, né? Sou filha de Alfredo e Fábia, são missionários da Missão Novas Tribos do Brasil e estão atuando agora em Puraquequara, como a Renata falou. Eles estão dando aula lá para os filhos de missionários. Eu cresci nesse âmbito de missões, então desde pequena estou bem envolvida com aldeias com missão, então desde pequena eu tenho esse chamado de ser missionária, e aí eu pude, graças a Deus, atender, né, ao chamado dele, e agora estou estudando em PNL para me formar como futura missionária e depois ir para Shekinah, que é um centro de treinamento missionário, para aí poder ser atuante nas aldeias onde Deus me mandar. Gostaria de ler um versículo para vocês. Esse foi o versículo do meu chamado. Eles se encontram, na verdade são dois versículos. Um se encontra em Marcos 16. Marcos 16, 15. Acho que muitos vão conhecer. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as criaturas. E o outro é Isaías 6, 8. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa foi a resposta também que eu fiz quando Deus me chamou e eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Irmãos, é uma alegria podermos ver os frutos do trabalho. Nós temos frutos espalhados por esse Brasil e até fora do Brasil, para a glória de Deus, né? Hoje nós temos missionários, pastores, dirigindo igrejas aqui e fora, como fruto, Deus nos usando para a glória dele, e isso é que nos deixa nos sentirmos recompensados, né? E abençoados. Sabemos que os filhos da fé, os frutos estão cada dia, agora segunda, terceira gerações estão vindo aí, né, desses frutos. Então esse é um motivo de grande alegria e de gratidão ao nosso Deus. Letícia, ela vai estar aqui até sexta-feira, né? Sexta-feira, a instituição lá, o seminário está em recesso. Para nós é uma alegria, é um privilégio. Muito bem, vamos agora cantar o hino 36, o amor de Jesus, dando oportunidade aos irmãos que vieram para a dedicação dos dízimos e ofertas. Hino 36, eu creio que é conhecido da maioria. Irmãos, nós contraímos uma gripe ou Covid, não sei o que foi. E agora esse resquício, né? Essa tosse alérgica, não vamos poder esperar passar para podermos fazer o trabalho de Deus, porque é imprevisível. Eu já tive isso muitas vezes e durou semanas até. Então os irmãos não estranhem, porque é alérgico agora, não é? E nem os remédios conseguem debelar esse problema, só com o tempo é que a gente vai conseguindo superar. Esse admirável amor sem igual.
essa alegria agora. Aperte a mão.
abrir a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 2, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, 14 a 21. Irmãos, colocar em pé essa leitura. Timóteo 2, 14 a 21. Recomenda estas coisas. Ele transmitindo a Timóteo esta recomendação. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras e para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrompe ou corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firmamento, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Qual é ele? O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, de barro, e alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Amém. Amém. Nosso Pai, a Tua palavra é verdade, e nós cremos nela, e pregamos e transmitimos sem nos envergonharmos, porque sabemos que esta palavra, ela tem poder de transformar, ela tem poder de mudar os corações, mudar pessoas, e para a sociedade muitas vezes não tem mais jeito, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fala aos nossos corações nesta noite e ajuda-nos a estarmos atentos, não nos distraindo com mais nada, a não ser com o assunto que está sendo tratado agora. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A essência da vida cristã. Essência é um substantivo feminino
aquilo que constitui a natureza das coisas. O adjetivo essencial é algo indispensável e necessário. E a essencialidade, que é o substantivo feminino, é a qualidade ou estado do que é essencial. Por exemplo, todos nós usamos perfumes, né? E esses perfumes são feitos de essências. É algo que impregnado naquele produto para manter um aroma, uma fragrância por muito tempo. É claro que existem hoje os perfumes legítimos e os não é adulterados, qual é outro termo? Falsificados, né? Tempo desse, estava em Campinas, um camarada vendendo no carrinho de mão perfumes franceses, né? Perfume de outras nações. Eu falei, esse aí não me engana não. Vendeu um perfume importado no carrinho de mão, né? Então é sinal de que não é digno de confiança. Irmãos, existem nossas igrejas, olha que está no plural, viu? Existem em nossas igrejas crentes que querem começar a vida cristã de cima, nunca de baixo. Ou seja, eles querem começar do último degrau. A vida cristã é como uma escada, você deve começar os primeiros passos do primeiro degrau. E é isso que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 1 e versículo 6, ele fala: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, primeiro degrau, né? Há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. E nessa trajetória, irmãos, é indispensável que o crente demonstre 3 importantes virtudes para não fracassar. Qual é a primeira virtude? Que o crente precisa demonstrar no seu viver diário: humildade. Humildade de reconhecer que não sabe nada ou não sabe muito e que precisa se matricular ou ingressar na faculdade de Deus, ciente de que enquanto aqui viver não será diplomado ou graduado. Olha o que Pedro fala sobre isso na segunda carta, capítulo 3, verso 18: antes crescei, desenvolvei, progredi na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Irmãos, Paulo foi humilde o suficiente para reconhecer que ele não sabia de tudo e que estava em busca da perfeição. No capítulo 3 da carta aos Filipenses, de 12 a 14, ele fala, ele dá o seu próprio testemunho. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, esquecendo-me. Sabe, irmãos, nós precisamos desta amnésia, às vezes, lembranças amargas, recalques, ofensas sofridas, calúnias, difamações. Tem pessoas que não sabem esquecer e nem perdoar. Já ouvi algumas se colocarem como vítimas, dizendo: só Deus e eu sabemos, só eu sei o que passa, você não passou pelo que eu estou passando, o que eu passei. E os apóstolos, e os profetas, e os patriarcas, e Cristo, eles sofreram afrontas, eles foram caluniados, eles foram injuriados, e no entanto eles não guardaram recalques, rancores, espírito de vingança contra ninguém. Pelo contrário, lá da cruz, quando ele era pelas pessoas lá embaixo, injuriado, ele pediu perdão do Pai para aquela gente. Irmãos, nós precisamos alimentar essa amnésia, esse esquecimento de lembranças amargas que machucam, que ferem, que interferem até na nossa relação com Deus, na nossa comunhão com Deus. Nós precisamos aprender a perdoar e a esquecer. Quando eu falo esquecer, eu não estou aqui dizendo que isso é possível, não. Só Deus é capaz de lançar nas profundezas do mar e não se lembrar mais. Nós nos lembraremos do que aconteceu, de alguém que nos feriu, que nos injuriou, que nos caluniou. Mas quando nos lembramos daquilo, nos lembramos com o coração aliviado, sabendo que houve o perdão, o sangue de Jesus apagou aquela nódoa, aquela mancha. Você vai se lembrar, sim, mas cada vez que você olhar para a pessoa, você vai se lembrar de que não há mais nada entre você e ela. Segunda virtude: primeira, humildade; segunda, fidelidade. Irmãos, Deus não confia em suas promessas a homens e mulheres infiéis, não. Se quisermos ganhar a confiança de Deus, nós temos que mostrar e demonstrar através de uma vida íntegra e um testemunho inquestionável, como aconteceu com Moisés. Por que Deus depositou confiança em Moisés? Está lá em Hebreus capítulo 3 e versículo 5, a resposta. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Por isso Deus depositou confiança naquele homem, porque ele foi fiel em todas as instâncias. Nós temos sido fiéis no nosso viver diário. Nós temos sido fiéis como cidadãos em relação aos impostos, às taxas. Nós temos sido fiéis nos relacionamentos familiares, cônjuges têm sido fiéis, filhos têm sido fiéis, pais têm sido fiéis, pastores têm sido fiéis, igrejas têm sido fiéis.
Deus pode depositar confiança em você, Ele pode responsabilizar você e atribuir a você encargos, funções, missões, como aconteceu com Moisés e tantos outros. Amém. Com esse ou com essa eu não confio. Ele não é digno de confiança. Eu vou chamar um outro para cumprir esse ministério, para exercer esta tarefa. Terceira virtude que deve ser vista na vida de um crente é a tenacidade. O que é tenacidade? É o mesmo que aderência, obstinação, aquilo que você segura com firmeza, aferrado, constante, você não abre mão, você não arreda o pé. Eu sei quem tenho crido, nem o diabo vai poder me tirar daqui. Mas é aquele tipo de crente, se é que é crente, irmãos, que uma hora está lá em cima, outra hora está lá no fundo do poço, reclamando da vida, murmurando, se queixando, tendo ciúme do esposo, tendo ciúme da esposa, tendo inveja do que tem mais do que ele ou ela. Irmãos, isso é infantilidade, é carnalidade. Nós precisamos ter, irmãos, tenacidade. Nós precisamos segurar as cordas e nos agarrarmos a ela e não sermos demolidos dali, ou abalados, ou estremecidos, porque sabemos em quem está depositada a nossa fé. Abraão, homem de confiança de Deus, o amor de Abraão por Deus estava acima de qualquer sacrifício. Um pedido de Deus não podia ser recusado por ele. Olha, irmãos, ter um único filho, talvez se tivessem 3, 4, 5, seria menos doloroso. Mas um único filho, Deus chega para ele, aquele mesmo que prometeu o filho, dá-me, entrega-me o teu filho como sacrifício. Ele poderia ter questionado com Deus, mas o Senhor não prometeu que da minha geração haveria de povoar a terra? E agora o Senhor pede o meu filho como sacrifício? Por sacrifício? O Senhor não é de duas palavras? Não, isso não passou pela cabeça de Abraão. Simplesmente, quando Deus lhe pede o filho, ele apronta todo o material necessário para um sacrifício e parte em direção do local determinado, indicado por Deus. 3 dias andando com aquele filho único, filho do coração. Deus dá tempo para você tomar uma decisão, ou voltar atrás, ou manter-se firme. Abraão teve 3 dias para voltar atrás. Imagina o que passava pela cabeça daquele pai. E quando o filho, a Isaac, lhe perguntava, aquilo cortava-lhe o coração. Pai, eu estou vendo aqui o material do sacrifício, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Jeová Jireh, Deus proverá, meu filho. Eu imagino que tenham corrido algumas lágrimas dos olhos de Abraão, quando Isaac lhe faz esta pergunta. Jeová Jireh, Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício, meu filho.
Abraão tinha absoluta certeza que Deus não ia voltar atrás em sua promessa. Deus nunca voltou atrás. Deus é fiel, Deus é fidelíssimo em cumprir as suas promessas. Nós é que somos infiéis. Muitas vezes não confiamos, não cremos e deixamos que a incredulidade, que a murmuração invada o nosso coração. Noé, outro homem aferrado, sofreu humilhações, escárnios, mas ele concluiu a sua tarefa árdua e demorada, com a consciência limpa de ter obedecido a Deus, numa época em que era tão difícil, ferramentas. Hoje nós temos ferramentas moderníssimas, para trabalharmos madeira. Noé não contava com isso, eram rudimentares as ferramentas, e construir uma arca com tanta perfeição como aquela, porque Deus estava no comando, Deus estava na direção da vida de Noé e de sua família. Não importa o tamanho do seu empreendimento, não importa os desafios que você enfrenta à sua frente, estão à sua frente, não importa se você não tem os mecanismos e as condições. Quando você olha para o tamanho do desafio, você diz: meu Deus, eu por mim mesmo não conseguirei, mas eu quero depender de Ti, e contigo eu vou conseguir vencer esse desafio. Seja uma doença, seja um problema financeiro, seja um problema de família, seja um problema da nação. Irmãos, nós estamos preocupados com o Brasil. Eu estou preocupado com a situação em que o país se encontra. Os nossos rios estão se secando. A natureza está se alterando. Não sabemos o que pode acontecer daqui a 5, 10 anos. Como é que você, como crente, como igreja, vai se comportar num contexto tão crítico e adverso, e sombrio e tenebroso como este que nós estamos passando agora, estamos vivendo neste momento, irmãos? Nós precisamos orar mais, nós precisamos levantar mais de madrugada para clamarmos a Deus, porque muitos são os desafios que se apresentam diante de nós. E Noé, mesmo sozinho, sofrendo as humilhações dos seus contemporâneos, ele conseguiu concluir aquela obra gigantesca. Ele não desistiu, e às vezes a gente desiste por muito pouco, por muito pouco. Outro exemplo é o de Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem. Nada faria Cristo voltar atrás, mesmo sabendo que de antemão o seu fim seria a cruz. O diabo levantou dezenas e centenas de opositores para tentar derrotá-lo, nem assim conseguiram. Ninguém pode destruir, nem derrotar, nem fazer mudar de ideia quem tem aferrada essa convicção na sua alma. Atrás e na frente, à direita e à esquerda, aqui, ali e acolá. Onde estão os inimigos? Onde estão os opositores? Tramam ciladas e armam emboscadas de desânimo para tentar arrefecê-lo, para que você volte atrás. Salmo 118, versículos 5 a 17. Salmo 118, 5.
a 17. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. E me poderá fazer o homem. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo dos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Cuidado, irmão. Não ponha a sua confiança em promessas humanas. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Guarda isso aí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou, não permitiu que eu caísse. O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Irmãos, nós não temos motivos para temermos as ameaças, para temermos os perigos, para temermos a gravidade das doenças, os problemas financeiros, os problemas de família, os problemas sociais, os problemas que afetam a nossa nação. Nós não temos motivos para perdermos o sono por causa desses problemas. No campo profissional, para alguém assumir ou exercer uma profissão, ela precisa provar que tem experiência. E esses candidatos submetem-se a testes, concursos, psicotestes e estágios. No reino de Deus, irmãos, não poderia ser diferente. Os testes são mais duros, porque se trata de uma obra de natureza espiritual e os nossos inimigos são também espirituais. Nós vamos usar o exemplo aqui de Moisés, aquele homem de descendência judaica, adotado pela filha de Faraó, portanto, virtual sucessor do trono. E no entanto, quando assumiu a sua maioridade, ele foi chamado por Deus para uma obra árdua, mas ele caiu numa fraqueza, porque era humano. Nós somos humanos, nós temos nossas fraquezas. Muitas vezes ele quis, no entanto, iniciar a sua missão matando um egípcio que agredia um judeu, e ele matou um agressor e o enterrou na areia, achando que estava tudo bem, ninguém tinha presenciado. No dia seguinte, ele tentou apartar a briga de 2 hebreus, perguntando para o agressor: por que feres ao teu próximo? O agressor responde: quem te tem posto a ti, maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Gênesis capítulo 2, de 11 a 14. Moisés então percebeu que estava sendo precipitado, haja vista o próprio Faraó quis matá-lo por causa disso. Lembra daquele canto que a gente cantava quando criança? Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, pezinho, aonde anda. Ele então, Moisés, foge para Midian, uma região situada no deserto da Arábia, habitada pelos midianitas. Sua fuga para esta região, irmãos, não aconteceu por acaso. Casos para o crente não haverá.
Foi Deus quem o levou ali. Ali seria a universidade da maturidade e preparação de Moisés para a grande e espinhosa missão que ele havia de abraçar. Não reclame quando as coisas não estiverem acontecendo do seu jeito, do jeito que você gostaria. Pode ser uma escola que Deus está matriculando você, para você aprender algumas coisas. Na vida do crente não há espaço, não há como. O diabo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Nós temos que ter a certeza e a segurança de que esse Deus, ele é fidelíssimo. Ele nunca irá falhar no cumprimento de suas promessas. Mas cuidado, irmãos, porque muitos crentes correm o risco de, com o passar dos anos, se acomodarem e se contentarem com o que já sabem e com o que já adquiriu. O que vai acontecer, irmãos, é uma desaceleração da corrida em direção ao alvo. E Paulo repreende os Gálatas por causa disso, lembram? O capítulo, em Gálatas, não temos aqui o capítulo, vós corrieis bem, estavais indo numa caminhada, né, muito boa, de repente aconteceu uma desaceleração. Quem vos impediu? Quem foi o responsável por isso? De continuardes a obedecer a verdade, irmãos. Nós temos em nossas igrejas crentes que no início da vida cristã eram tão fiéis e consagrados, trabalhavam sem precisar ser chamados, eles se apresentavam, arregaçavam as mangas e faziam a obra de Deus com prazer, com alegria, mas hoje estão precisando ser empurrados para fazer algumas coisas. Não precisam ser empurrados para fazerem suas coisas, exercerem suas profissões, arrumarem as suas casas. Não, isso não precisa ninguém pedir para elas ou para eles fazerem isso. Mas em relação à igreja, ao reino de Deus, às coisas de Deus, já não são mais a mesma coisa, irmãos. Isso é preocupante. São pessoas que tornam-se exímias conhecedoras das verdades de Deus, no entanto, péssimas praticantes. O pai estava assistindo o filho jogar, e aquele filho, ele se irritava com os colegas. Da hora ele pedia, queria a bola, né? Lembra desse, né? Dos babas, o fominha, aquele que só quer ter a posse da bola, ele acha que é o melhor, é o que joga melhor. Então ele começou a gritar no campo, a pedir a bola, a orientar os seus colegas. E de repente o pai se irrita com ele e diz assim: meu filho, futebol não se ganha com gritos, mas com os pés. A vida cristã, irmãos, não é diferente. Existem muitos tentando viver a vida cristã com argumentos baseados em experiências passadas. Eu fui nos primeiros anos, eu me lembro da minha conversão, como eu era dedicado à igreja, como eu tinha prazer de trabalhar para Deus. O que está acontecendo comigo agora? Eu não tenho mais a mesma motivação, a mesma alegria. Quando eu vou à igreja, eu vou porque a minha consciência está me pedindo para ir. Não espere, irmãos, que isso aconteça, que chegue a esse ponto em sua vida. Eu fui, eu fiz, eu tive. Jesus repreende os fariseus
capítulo 15 de Mateus, versículos 7 e 8, ele dá um puxão de orelhas. Dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vendo? Vamos, irmãos, aproveitar esse tempo que nos resta agora para nos dedicarmos ao Senhor, para orarmos mais, para nos consagrarmos mais, para nos envolvermos mais, para nos relacionarmos mais e mais. Não é isso que diz o hino 169? Mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Infelizmente, os diagnósticos da ética e da moral revelam-nos fatos surpreendentes e alarmantes no segmento social, político, ético, religioso. Nós estamos vivenciando uma crise sem precedentes de homens íntegros em nossas igrejas, homens fiéis, quando eu digo homens no sentido genérico, homens fiéis e irresponsáveis. E o salmista, irmão, já vivenciava isso no seu tempo, lá no capítulo 12 dos Salmos: socorro, Senhor, porque faltam homens fiéis, homens tementes, homens benignos. O pastor Warren Wiersbe, em seu livro A Crise de Integridade, ele diz o seguinte, entre outras coisas: nos últimos anos, a igreja tem tido celebridades demais e servos de menos. Um número demasiado de membros de igrejas com muitas medalhas, mas sem cicatrizes. Uma das fraquezas da igreja nos últimos anos tem sido a multiplicidade de celebridades e a ausência de escassez de servos. Enquanto no primeiro século os crentes se orgulhavam de serem vistos como servos, hoje muitos procuram esconder as cicatrizes, disfarçarem para não serem reconhecidos como tais. Paulo não se envergonhava, irmãos. Nos prefácios de suas cartas ele sempre se apresenta como servo de Jesus Cristo. E no capítulo 6 de Gálatas ele declara: desde agora ninguém me importune. Se fosse lá no Nordeste dizer: ninguém me aperreie, porque eu trago no meu corpo as cicatrizes, as marcas do Senhor Jesus. Você tem carregado em seu corpo as marcas de Cristo? As pessoas que conhecem você no seu trabalho, na sua vizinhança, são influenciadas pelo seu testemunho? Alguma vez você falou de Cristo para algum vizinho, para alguma vizinha? E se eles morrerem sem você ter falado de Cristo, o que você imagina que eles vão dizer no dia em que estiverem na presença do Senhor? Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Irmãos, nós vamos tocar nessa tecla porque ela é pertinente. Nós estamos perdendo a sensibilidade, o primeiro amor pelas coisas de Deus. A vida cristã está se tornando uma experiência, algo insosso para muitos. Não permita que isso aconteça com você. Pelo amor de Deus, clame a Deus. Deus, tem misericórdia na minha vida. Eu não quero ser um crente nominal, eu não quero ser simplesmente um membro de igreja que ocupa um lugar nos bancos da igreja.
Eu quero ser ativo, eu quero ser diligente. Não precisa a igreja me eleger para alguma função, algum cargo, eu vou fazer minha parte. No canto, irmão Pedro, faça a tua parte, irmão. Então, meus queridos, que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa nos incomodar e que a nossa vida cristã seja uma vida de essência, seja uma vida influenciadora, nós possamos influenciar aqueles que passam por nós, aqueles que precisam do testemunho de Jesus Cristo para serem salvos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 466. É uma guerra. Nós estamos numa guerra. Essa guerra não acabou, irmãos. E os nossos inimigos são mais fortes do que nós, mas não são mais fortes do que aquele que está em nós. Amém? Não é mais forte. Por isso, vamos lutar, vamos trabalhar enquanto é dia. Vamos ficar todos em pé, quem tiver, puder ficar em pé agora, vamos, é uma guerra. E o soldado, quando está na guerra, ele não tem tempo para sentar, ele tem que estar ativo, nas fileiras do exército de Deus. Soldados, sois a luz, alçai seu estandarte.
Vamos orar. Agora com o Marcos, por favor, vem aqui à frente. A palavra. Santo Deus, eterno Pai, nesta noite estamos com os corações agradecidos, ó Pai, porque estamos aqui na Tua presença. Amém. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, ó Pai, em casa, descansando, visitando algum amigo, mas escolhemos estar aqui, na Tua casa, para nos alimentar para essa semana que vai começar. Amém. A Tua bênção, a Tua proteção sobre cada um que esteve nesta noite, também seja abençoando aqueles que não puderam vir por algum motivo, ó Pai. Também abençoe esses irmãos que verão este culto logo mais pela internet, porque nós teremos uma semana abençoada pelo Senhor. Amém. Leva-nos para casa para a tua proteção. Agora agradecido em nome do Senhor Jesus, pedindo perdão dos meus pecados e dos meus erros. Amém. Amém. Nossa divisa. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.